Boa noite a todos. O pessoal lá no fundo está ouvindo bem? Aqui na frente? Também? Então agora eu que quero ouvir vocês. Boa noite. Uma ótima noite, cheia de energia, cheia de paz, cheia de alegria, cheia da presença de Jesus, cheia da vontade de cada um de nós de fazermos parte dessa palestra, dessa reflexão, não só ouvindo, mas de verdade, se vocês não se sentirem à vontade para participarem de voz aberta, que no íntimo de vocês possam questionar, vocês possam complementar, vocês possam adaptar essa mensagem, que vocês possam encontrar contextos dentro da vida de vocês em que essa mensagem faça sentido, de forma que mesmo sentados e talvez em silêncio, eu perceba e vocês próprios percebam que essa reflexão é para nós nos movimentarmos, que nós saiamos daqui suados espiritualmente, na medida do possível. Esse é o meu propósito, de instigar cada um dos irmãos, encarnados e desencarnados, a fazer um pouco de esforço na reflexão de hoje. Foi incumbido a nós a reflexão do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, em especial os itens 11 a 13, que tratam do orgulho e a humildade. O capítulo 7 tem como seu tema central: bem-aventurados os pobres de espírito. Então, tudo o que nós dissermos aqui hoje está inserido nesse tema maior da pobreza de espírito, da bem-aventurança existente na pobreza de espírito, mas a lição específica sobre o orgulho e a humildade. Então, eu busquei o auxílio de Joana de Ângeles no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, e tratando desse capítulo 7, ela faz uma reflexão dura. Joana de Ângeles é delicada, tem um vocabulário difícil, mas é profunda demais. E às vezes dói a profundidade com que ela fala daquelas pessoas à época de Jesus, e talvez 2000 anos depois, eu que aqui estou a vos falar, me sinta assim, exatamente como se ela estivesse me descrevendo. Então, eu sugiro a leitura do capítulo 7 do livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, de Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco. Vale a pena a leitura. Ali, ela conta um pouco sobre a passagem de Mateus, em que o capítulo 7 e a lição que nós iremos abordar está contextualizada. Segundo ela, e esse é um relato, ela vai aprofundando sobre a dinâmica imperceptível, invisível das emoções e do nível espiritual evolutivo de cada um envolvido naquela passagem, que no evangelista Mateus nós não temos essa percepção, mas ela assim contribui com o aprofundamento das emoções e da vibração dos porquês espirituais de cada um que está ali envolvido naquela narrativa. Então ela conta uma passagem em que os apóstolos, todos eles, juntos, voltando de um evento, de uma reunião, Jesus já tinha se antecipado, estava à frente deles, e eles então discutiam entre eles qual seria o maior aos olhos de Jesus. Então a pergunta era: quem de nós será o maior? É óbvio que cada um deles gostaria que a resposta fosse o seu próprio nome. E segundo Joana de Ângeles, eles ali estavam imbuídos, alimentados de um desejo de que retirassem da presença e da amizade de Jesus, o Cristo encarnado, a importância que lhes coubesse por serem amigos de Jesus. Isso me pesou profundamente, porque apesar de ler o livro por várias vezes,
esse é um tópico que eu não havia me atentado. O quanto às vezes corresponde à nossa necessidade de nos sentirmos grandes, sermos um pouco próximos de Jesus. Usarmos o nome de Jesus na nossa boca. Estarmos todos os domingos na casa espírita, falando e ouvindo sobre Jesus. O quanto isso de alguma forma, apesar de grandioso e ser um passo transitório e temporário para o caminho, o destino que nós queremos alcançar, de evolução espiritual e intimidade com Jesus, o quanto isso é um pouco ainda uma resposta ao nosso ego, à nossa vaidade e ao nosso orgulho de nos sentirmos um pouco mais próximos dele, que é o Rei dos Reis. Joana de Ângeles é muito dura justamente por isso, porque ela entra nos meandros mais íntimos dos nossos porquês. E eu começo a reflexão justamente fazendo essa pergunta. Não que nós não queiramos ser próximos de Jesus, íntimos de Jesus, cúmplices com Jesus, mas na perspectiva sobre a qual nós estamos hoje caminhando, dentro dos ambientes que representem Jesus, como é a casa espírita, o que vai no nosso coração? Eu sou tendencioso ao dizer que, se nós fôssemos verdadeiramente tão interessados em Jesus quanto parece, com tantas igrejas por 2000 anos cheias, por tantas vezes em palestras, dentro de lares, em leituras e em músicas, o nome de Jesus foi cantado, não era para o nosso planeta ser como ele é hoje ainda. De verdade, a intenção que está de verdade fundamentando as nossas atitudes de proximidade com Jesus, se tivessem a profundidade que ele merece e que nós merecemos, este planeta não estaria como está. Então, posso ser tendencioso ao dizer, assim como eu, que me parecer, estar próximo, falar sobre Jesus, de alguma forma corresponde ao meu ego, corresponde à minha vaidade, ao meu orgulho. E Joana de Ângeles pede que nós então façamos perguntas melhores, que nós avancemos em profundidade nessa amizade, nessa cumplicidade com Jesus, para de verdade entender a mensagem que ele tem e abraçarmos essa mensagem de corpo e alma, para não ficarmos na superficialidade. E aqui eu falo porque Joana de Ângeles se sentiu no direito. Joana de Ângeles se sentiu no direito de questionar os motivos pelos quais os 12 apóstolos de Jesus caminhavam com ele. Eu acho que é o mínimo nós também nos permitirmos e termos a coragem de ao menos nos perguntarmos por que nós estamos andando com Jesus há tanto tempo. Segundo ela, e são palavras dela e eu abro aspas, ela diz: eles viviam com ele e não o conheciam, estavam na claridade e escolhiam a treva. Estranho demais. Eles viviam dia após dia, hora após hora com o Mestre e não o conheciam. E eles estavam na claridade, de mãos dadas com a luz, e optavam pela treva. Porque na primeira oportunidade em que, segundo ela, eles vinham de um momento em que juntos eles tinham feito algumas tarefas com Jesus, eles se sentiram no direito de já perguntar muito rapidamente quem de nós será o maior. Assim também nós, quando em alguma semana, um mês, um ano de tarefa na seara do Cristo, seja na doutrina espírita, seja fora da doutrina espírita, seja no ecumenismo, seja em outra religião, nós nos sentimos muito rapidamente confortáveis em perguntar: e aí, Jesus? Qual que é o meu lugar nesse reino aí? E mais ainda, porque é necessário comparar. A nossa medida de resultado é comparando com o outro.
A dificuldade que nós temos de nos comparar com Jesus, porque parece demasiado arrogante ou de alguma forma decepcionante, nós acabamos por nos comparar com quem está à nossa volta e dizer: e aí, quem que é o maior? Sou eu ou o outro? Eu fiz um pouco mais, eu estou um pouquinho mais tempo fazendo, eu fiz para mais pessoas, eu fiz por mais vezes. Joana de Ângeles é tão ácida, tão delicadamente ácida, que ela diz: eles perguntavam isso porque acabavam de voltar de uma atividade em que eles haviam feito seus místeres. Tinham acabado de fazer aquilo que lhes cabia no papel que eles cumpriam e que era conveniente e importante para eles. Mas aí, na volta pelo caminho, perguntavam: quem de nós será o maior? Uma outra parte da reflexão que nós queremos trazer, ainda antes de fazer chegar na narrativa estes 12 homens a Jesus e a resposta que ele daria, é que nós também fazemos perguntas. Algumas perguntas diferentes dessa. Nós já fizemos uma reflexão aqui sobre a pergunta que nós fazemos, muitas das vezes igual à pergunta dos apóstolos, mas nós fazemos outras. E aí eu me lembro da minha filha, ela tem 4 anos. Todas as vezes que ela recebe uma resposta que ela não quer, ou quando ela já sabe que a resposta não a agrada, ela pergunta de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Num dia que ela está mais ou menos animada, é 10 perguntas para frente, iguaizinhas. Ela pergunta para a mãe, ela pergunta para o pai, ela pergunta para a avó, ela pergunta para o pai de novo. Ela traz um argumento novo e pergunta de novo. Ela muda, vai lá dar uma voltinha e pergunta de novo. Ela me pega numa outra situação, pergunta de novo. Nós somos como crianças também diante de Jesus, puxando a sua túnica ali e falando: dá para ser assim? Dá para ser assim? Dá para ser do jeito que eu estou querendo? Sabe esse jeito que eu estou fazendo? É bom bastante? Já está bom? É a mesma coisa de nós chegarmos em casa e perguntarmos para a esposa, pela 10ª vez: você acha que está bom o jeito que eu estou colocando o sapato ali na porta da entrada da casa? Não. Mas pergunta de novo: mas está bom? Uma hora a pessoa vai dizer assim: não, está bom, está bom. O problema é que Jesus não fala isso, mas o mundo fala, e esse é que é o problema. Quando a gente de tanto perguntar encontra alguém que não é Jesus, que nos diz: está bom assim, e nós damos então a mão a essa pessoa, a essa situação, a esse limitante que aceita a pior versão de nós, porque nós estamos com algum tipo de cansaço ou preguiça de dar mais um passo como Jesus nos pede. Porque Jesus não fica falando, Jesus não fica respondendo, não fica justificando. Ele diz: eu estou andando, enquanto eu vou andando, se quiser me seguir. A resposta de Jesus é a atitude, é o exemplo. Eu tive esses dias uma reflexão com um amigo que me perguntou, sem querer adentrar qualquer questão política, qual era o posicionamento que a doutrina deveria ter, como se eu pudesse ter autoridade para dizer em nome da doutrina espírita. Mas a reflexão era válida, eu achei que foi muito proveitosa. Como se dissesse: o que a doutrina espírita fala sobre essa questão de direita e de esquerda? Eu falei assim: Jesus já deu a resposta. Ah, mas como? Não, porque determinada denominação religiosa se posiciona e fala o que acha, se é direita, se é esquerda, quem está errado, quem está certo. A doutrina não fala. Eu acho sábio que a doutrina não fale. Ah, mas isso é omissão. Não é omissão. Existe uma vida que nós não estamos vivendo justamente por viver a vida que nós estamos vivendo. Quando nós estamos abrindo uma porta, nós escolhemos deliberadamente, de maneira ativa, não abrir a outra. Então, quando nós estamos cuidando de direita e esquerda, nós não estamos cuidando do alto.
E quando Jesus veio a este mundo, essa é a minha percepção, quando Jesus veio a este mundo, havia uma guerra de classes, havia uma guerra de narrativas, havia uma diferença profunda entre o pensar e o agir de determinados dois grupos. O que Jesus fez em relação a isso? Nada. Ele fez o que ele tinha que fazer. Ele disse a quem estava de um lado o que lhe faltava fazer para ascender ao alto, e ele disse ao outro lado o que lhe faltava fazer para ascender ao alto. Jesus não se desgastou com isso. Então eu particularmente acho que dentro desse contexto nós precisamos de verdade entender que muitas das perguntas que nós estamos fazendo são perguntas que as respostas não nos levarão a lugar nenhum. São perguntas que de alguma forma, elas quando respondidas, irão nos levar para um caminho que pode ser proveitoso, mas muito longe de ser o caminho verdadeiro, de ser o caminho da libertação, de ser o caminho da sublimação, o caminho evolutivo que nos levará à plenitude a que Jesus nos convida. Então Jesus, mais uma vez reforçando, ele não responde, Jesus ele age. E aí é justamente sobre isso que, quando nós observamos o testemunho de Jesus, ali está uma resposta implícita. Eu vou fazer uma pergunta, ela é retórica, talvez vocês não queiram responder, mas o que era mais importante para Jesus? O meio ambiente, os animais ou os homens? Eu não lembro dele ter respondido essa pergunta, ninguém fez no Evangelho, não está descrita. Algumas pessoas podem não gostar da resposta, mas a resposta é a atitude de Jesus. O que ele fez todos os dias quando ele levantou, até o horário dele dormir? Com quem ele esteve? Por quem ele se entregou? A quem ele deu o que haveria de mais precioso dele próprio? Então, nós ficamos a nos questionar o que é o mais importante disso ou daquilo, pela perspectiva de Jesus, perguntando a pessoas que vão dar as respostas dentro das limitações delas. Porque Jesus já deu a resposta principal: me segue, observa o meu testemunho, mas essa resposta não nos agrada. Então nós perguntamos. Por isso Joana de Ângeles diz: eles viviam com ele, mas não o conheciam. Precisava fazer uma pergunta dessa para Jesus, depois de passar algum tempo com ele. E aí, Jesus, qual será o maior entre nós? Perdão da expressão, é certeza que ia levar uma latada, uma má resposta, entre aspas. Mas nós somos muitas vezes como crianças, perguntando de novo para ver se a gente encontra uma resposta que nos agrade mais do que aquela que está estampada na nossa consciência, no nosso coração, na nossa intimidade, e que ninguém precisa mostrar, porque nós já sabemos qual é. Uma outra questão que nós precisamos trazer para a reflexão é que, aparentemente, na leitura do Evangelho, nós podemos, e aqui talvez eu tenha exagerado um pouco nas questões críticas, imprimindo julgamentos pesados com os exemplos que eu dei, e que possa de alguma forma nos sentir menos estimados. A intenção não é essa. A intenção não é essa. A nossa intenção, com certeza, assim como eu olho no espelho e me vejo com todos os meus defeitos, mas consigo, pelo menos em hipótese, pelo menos em visão espiritual, entender o quão precioso e valioso eu sou, assim também todos que aqui estão encarnados e desencarnados. Porém, nós precisamos ter autocrítico bastante para entender que os nossos pés estão arrastando em lugares que não nos convêm. Apesar do espírito, o nosso corpo, o nosso ego, as nossas atitudes materiais, nossos pés estão se arrastando em lugares que não nos convêm. A grandeza espiritual que nós somos. Por isso a pergunta: nós somos orgulhosos? Se eu fizer essa pergunta de imediato, a maioria irá responder: sim, nós somos orgulhosos. Nós não somos orgulhosos. E o espírita precisa ter essa compreensão na ponta da língua. Nós estamos. Parece bobeira, mas é muita diferença. Nós não somos orgulhosos. Nós estamos. O que isso vai contribuir com a nossa reflexão?
é que nós somos luz. Nós somos feitos da essência divina. Nós somos luz. Só que nós estamos revestidos. Perdão de novo da expressão, de bobagem. Nós estamos revestidos de uma completa bobagem, que é a brincadeira que nós resolvemos atrair para nós, não nessa encarnação, há muito tempo atrás, quando nós tomamos a decisão de não seguir imediatamente o caminho espiritualizante e resolvemos descer à necessidade do mundo. Não vamos adentrar o mito do Adão e Eva, mas diz muito mais simbolicamente sobre uma escolha nossa de querermos passar o caminho longo em vez de fazer o caminho curto. E aí, quando nós fizemos essa escolha, nós resolvemos pegar as rédeas e atender para nós mesmos o nosso jeito de viver. E aí, por encarnações incontáveis, impossíveis de serem contadas, nós estamos aqui brincando com as nossas próprias bobagens, enquanto Jesus nos convida a dar licença desse mundo, dessa vivência, desse ambiente mental, psicológico, emocional, para apanhar depressa a realidade que está à nossa disposição quando nós quisermos, não do lado de fora, mas do lado de dentro, porque nós somos luz. Revestidos como estamos, então paremos de buscar acrescentar em nós, porque nós estamos como aquele que, cheio de sujeira por fora, precisa se lavar, retirar. Entenderam a reflexão? Nós não somos orgulhosos, nós estamos orgulhosos, e orgulhosos da sujeira que nós colocamos por cima da luz que nós somos. Então é como se nós disséssemos que tem uma luz, ela está toda suja, e nós ficamos satisfeitos de sermos elogiados pela sujeira que está em cima de nós. Olha que eu me pintei de vermelho, eu me pintei de azul, eu me pintei de amarelo, agora eu pintei de multicolorido, agora eu pareço um arco-íris. E nós queremos o elogio, nós queremos ser reconhecidos por essa obra de arte que nós fizemos, pintando a nós mesmos e ofuscando a nossa luz. E aí a gente se pergunta, é a pergunta deles, e é que nós costumamos fazer: o que mais que eu faço para ficar bonito? O que mais que eu faço para ser bem visto? O que mais que eu faço para Jesus querer estar perto de mim? O que mais que eu faço para sentar do lado de Jesus? Que pintura a mais eu coloco? Será que eu pego um pouquinho de lama? Eu vou pegar um pouquinho de gema de ovo. Vou ser bem criativo, vou pegar gema de ovo e vou esfregar em cima da lâmpada para ver se a espiritualidade superior, Jesus, me elogia. A resposta está clara. Nós não somos orgulhosos, nós estamos orgulhosos, querendo colocar mais coisas por cima daquilo que nós verdadeiramente somos, nos distanciando a cada vez mais e perguntando quem é que está achando bonito, para ficarmos bem na fita aqui, na perspectiva do mundo material, na perspectiva do ego nosso e daqueles que estão à nossa volta. Quando Jesus pede, lava, tira. Não tem problema nós queremos estar bem na fita com Jesus. O problema é que nós caminhamos um caminho que não faz o menor sentido, como se nós não conhecêssemos Ele, assim como os apóstolos. O processo é lava, o processo é tira, o processo é corta, o processo é arranca. Então, vamos arrancar de nós tudo que seja obra nossa, tudo que seja criação e invenção nossa, porque o melhor está feito. Nós fomos criados plenos e perfeitíveis, é só não sujar a obra. O pior é que, segundo as palavras do Evangelho, ali está descrito: quando então, cheios de muita casca por cima da nossa luz, nós estamos, a vida, pela vontade divina e misericórdia, que escolhe o melhor tempo e na maior das complacências para nos chamar a atenção e ferir o nosso orgulho, que tanto gosta de colocar coisa por cima da luz e inventar moda, em vez de nós nos humilharmos, nós nos revoltamos. E aí é um ponto muito importante.
tem um capítulo reservado a uma lição muito importante que se chama obediência. A obediência não é aquela criança que sempre acerta. Isso é uma ilusão. Uma criança que sempre acerta, essa criança não faz sentido, ela não experimenta, ela não erra, ela não tenta, ela precisa fazer. Mas a obediência é quando ela entende que aquilo ali realmente chegou num ponto em que ela sabe a resposta, então ela obedece. Então não tem problema errar, não tem problema testar, mas ser obediente. Agora, quando nós somos, depois de um longo período de não só uma encarnação, mas encarnações, nós tomamos uma ferida no nosso orgulho, seja em razão de um problema familiar, de um problema pessoal, emocional, em razão de uma doença, em razão da perda de pessoas queridas, em razão mesmo do constrangimento e do orgulho ferido em alguma situação. Nós somos feridos no orgulho, nós não exercemos a obediência em dizer: isso quer me dar uma lição, uma mensagem, e eu vou me ajustar a isso. Não, a gente se revolta. E a revolta é a pior das posturas de uma criatura em relação a Deus. Livro dos Espíritos. A revolta é a pior das atitudes de uma criatura em relação à vontade soberana de Deus. Que nós então saibamos utilizar a humildade e nos humilharmos, pelo menos no momento crítico em que nós somos feridos no nosso orgulho. Se nós não tivermos a capacidade de fazer perguntas que realmente vão nos levar à resposta que faz sentido, se nós não tivermos evitado tanto exercício desnecessário em tampar a nossa luz com obras de arte que são nossas e que aqui nós dissemos de bobeiras, mas no momento oportuno em que a divina providência nos chama a atenção e nos fere no orgulho, que nós entendamos o recado e aprendamos, pelo menos isso. Então não é demérito nenhum aquela fala muito conhecida, que a gente nem sabe de onde vem, de que chega-se à doutrina espírita pelo amor ou pela dor. Não é demérito chegar pela dor, porque tem muita gente que depois da dor ainda se revolta. Então que nós saibamos nos humilhar e aceitar a correção adequada, mesmo que seja depois da dor, porque a dor é um maravilhoso exercício da complacência, da misericórdia, do amor divino por nós. É a ferramenta de transformação que muitas das vezes acaba sendo necessária e é muito útil. Então, nós trazemos para nós aquela pergunta do início: quem será o maior de nós? E os apóstolos então chegam à presença de Jesus e, achando que Jesus não sabia do que eles falavam, Jesus então lhes pergunta: de que mesmo vocês falavam no caminho? E eles ficaram constrangidos. Isso na fala de Joana de Ângeles. Ficaram extremamente constrangidos, porque igual a crianças que sabem que o adulto lhes pegou, sem possibilidade de disfarçar. Então Jesus sabia do que eles estavam falando. E aí Jesus deu aquele célebre ensinamento de que maior será no reino dos céus aquele que se assemelhar àquela criança que Jesus tomou para si no colo no momento em que deu essa orientação, essa lição aos apóstolos. Assim também nós, que utilizamos a criança aqui como um exemplo não tão positivo de infantilidade, mas que agora a gente precisa entender os momentos diferentes do contexto, do exemplo que eu utilizo, porque Jesus diz: essa simplicidade, essa naturalidade em que a criança se coloca menor mesmo, ela aceita. A gente sabe que espíritos não encarnam perfeitos, e depois dos 7 anos eles viram a cabeça e se tornam espíritos imperfeitos. As crianças não são espíritos perfeitos, mas elas representam simbolicamente e se expressam na sua infância de uma forma que nós deveríamos aprender com eles, pelo menos nas palavras de Jesus, de nos posicionarmos como simples, pequenos diante das circunstâncias, porque as crianças, elas são espontâneas, o coração delas fala primeiro que a boca. Então, o pedido de Joana de Ângeles, interpretando a lição de Jesus e o Evangelho, resume para nós que nós sejamos simples, que nós trafeguemos, inclusive nas circunstâncias que nos aproximam
do ambiente em que Jesus é o nome principal, como é a casa espírita, de forma simples, não necessariamente querendo ser o maior, mas querendo ser a melhor versão de nós mesmos, exercitando a humildade e aceitando nos humilharmos no momento em que nós formos corrigidos a duras penas, quando nós estivermos reticentes por mais tempo do que o necessário, e a vida fará essa correção. Que nós tenhamos o exercício da humildade nesse momento e sigamos, na medida do possível, sem orgulho, mas simplesmente tendo noção, e isso jamais podemos esquecer, do quão nós somos valiosos. E se nós assim, nesse aparente paradoxo entre nos sentirmos valiosos demais ou termos que nos sentir de verdade valiosos, espiritualmente falando, que nós entendamos a diferença de nos sentirmos egoicamente valiosos, o que nos é motivo de queda, e nos sentirmos espiritualmente valiosos, porque quanto mais nós entendermos o quão importante nós somos, o quão valioso nós somos como parte intrínseca da natureza divina, nós não aceitaremos tão pouco quanto hoje nós aceitamos e brigamos por tão pouco neste planeta em que nós habitamos. Jesus nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja. Sempre que eu vou fazer a prece, eu assumo que a reflexão ela é pesada, ela exige, ela acelera. Então a primeira coisa que eu vou pedir a todos, aqueles que estiveram comigo nessa alta rotação, que a gente acelere, que esqueça inclusive as lições que aqui foram faladas. Não é o momento. Que a gente possa se permitir realmente silenciar a nossa mente e retornar ao estado mais básico do nosso funcionamento orgânico, a nossa respiração, o silêncio, numa posição confortável. Que então assim, em um estado máximo possível de equilíbrio, de harmonia, nós percebamos se aproximar de nós agora a figura do Mestre Jesus. Ele nos olha com complacência e amor, nos dá um sorriso, estende os seus braços, e nós nos sentimos profundamente valiosos diante dele. Mestre amado Jesus, obrigado pela oportunidade de cada dia. Obrigado por essa existência. Obrigado pelas pessoas que estão à nossa volta e as circunstâncias que elas nos promovem. Que nós possamos compreender que tudo neste mundo é um espelho pelo qual nós temos a oportunidade de nos vermos e nos ajustarmos. Permita aos seus companheiros espirituais que inspirem o nosso anjo da guarda, que sempre ao nosso lado, seja na vigília, seja no sono do corpo físico, nos inspire nas boas reflexões, nos inspire na retomada dos projetos espirituais que nós às vezes esquecemos quando encarnados. Que a sua paz, a sua alegria e o seu amor sejam presença constante na nossa vida pela percepção que nós tenhamos disso, e que não nos falte coragem e vontade para seguir agindo no bem e na nossa transformação todos os dias da nossa existência. Que assim seja. Aqueles que
quiserem tomar o passe serão convidados.